Sabia que o paciente tem uma jornada dentro do hospital e você é responsável por ela? Justamente, você trabalha na área de saúde, está envolvido com a acreditação ou precisa produzir evidências para ter uma boa auditoria e fornecer qualidade para esse paciente e principalmente ter evidências e ter uma boa certificação de qualidade? Chegou no canal certo. Eu sou o Célio Luiz, trabalho com a ONA desde 99, são quase 3 décadas trabalhando só com a ONA, treinando milhares de pessoas em relação a esse tema, e aqui eu dedico o meu tempo para que você consiga ter uma boa interpretação e aplicar a gestão da qualidade e principalmente ter sucesso na visita de acreditação, beleza? Então nós vamos falar hoje sobre essa jornada, uma outra parte. Se você não está acompanhando os nossos vídeos, é a primeira vez, nós estamos fazendo a interpretação do manual requisito por requisito, pessoal, requisito por requisito. Vamos lá para o dia de hoje. Chegamos então na fase 4, atendimento e diagnóstico. O que esse paciente agora chegou, precisa ser atendido e nós precisamos fornecer um diagnóstico para o caso dele. Então vamos lá. Avaliar o paciente considerando suas expectativas, necessidades, individualidades, riscos, condições clínicas, histórico e condições econômicas. Veja, pessoal, expectativa é o que ele deseja, é interno. Eu quero chegar no laboratório, eu não quero demorar na recepção, eu quero, porque eu estou em jejum, estou com fome, eu quero ser atendido rápido, eu quero que o coletador colha rápido, que eu não demore para a coleta, que esse coletador acerte a veia de primeira, percebe? E que eu saia e tenha um resultado fidedigno, preciso, que eu possa levar para o meu médico. Se eu vou para uma clínica de imagem, se eu vou fazer uma cirurgia, que eu seja lá, que eu chegue no hospital no dia da cirurgia, que a documentação esteja correta, que não tenha nenhum problema de liberação ou não, que isso retarde a cirurgia, que cancele a cirurgia para esse dia, que eu seja internado na hora certa, no apartamento certo, que eu seja tratado com humanidade, que a cirurgia aconteça no horário marcado, no lado certo, que eu vá para o quarto, que tenha o cuidado, que esse quarto seja limpo, que a refeição seja quente, que quando eu saia for a alta tudo seja rápido, que eu chegue em casa, que eu não tenha infecção hospitalar, que o hospital me ligue verificando, que a CCH me ligue, que faça o segmento e que eu tenha sucesso nisso. É expectativa, eu tenho que traduzir essa expectativa, percebe? Só isso, pessoal, dá um pop enorme para produzir. Bom, as necessidades, o que ele foi lá, por que ele foi lá, as individualidades de cada um, os riscos daquele caso, ou seja, é um paciente idoso, é um pediátrico, é um diabético, quais os riscos que essas condições clínicas causam dentro do meu fluxo de processo, a própria condição clínica, o histórico desse paciente e condições econômicas também influenciam. Uma coisa é você está atendendo o SUS, outra coisa é você está atendendo o paciente no particular. Não adianta, pessoal, a realidade é diferente, o tratamento é diferente. Não adianta, as pessoas vão exigir mais. O maior nível cultural, o maior esclarecimento, maior é o nível de exigência. É fato, não adianta tapar o sol com a peneira, é isso mesmo. Vamos lá. Orientações, avaliação integral e centrada no paciente, respeito então às particularidades clínicas, considerar o que eu acabei de falar, aspectos sociais, econômicos, emocionais, pessoal. O paciente é emocional, ele está estressado, ansioso, preocupado. Como é que você reage quando está ansioso, nervoso, preocupado? Às vezes você leva o tom de voz, fica mais agressivo, sem perceber às vezes. Então imagine o paciente que vai fazer um procedimento. Então, ele, teoricamente, tem o direito de estar mais estressado. Não você. Você tem que estar capacitado para isso, para evitar e lidar com esse público. O que mais? Bom, participação da equipe multidisciplinar ou multiprofissional desde a admissão. Avaliar isso também, se for o caso de vocês, telesaúde e atendimento pré-hospitalar. E considerar os limites do atendimento remoto ou pré-hospitalar. Existem algumas limitações, que você não pode fazer no atendimento de telesaúde. Pessoal, sempre lembrando da inclusão dos fatores psicossociais. Para quem não me conhece, então eu sou o Célio Luiz, tem aqui o nosso site, o QR Code, caso você queira. Nós temos vários serviços, pessoal. Nós temos desde análise técnica de relatório pós-auditoria, que a gente vê com a visão do avaliador, o que ele analisou, por que ele colocou aquela observação. Isso, olhe, para vários hospitais, mesmo tendo pessoas na qualidade, isso facilita bastante, porque eu faço a interpretação. Como eu treinei os avaliadores, eu faço a interpretação do que ele enxergou. E isso é muito legal, entendeu? Porque você é muito mais preciso o teu trabalho. Então nós temos esse serviço também, temos mentoria individual, coletiva, temos diagnóstico, pré-auditoria, diagnóstico, a própria consultoria, presencial, à distância. Nós temos um portfólio enorme do que você precisar. É só acessar aqui, tá ok?
Vamos lá. Sugestão de evidência. Então, os procedimentos, lógico, a ficha de avaliação multiprofissional, prontuário com essa abordagem psicossocial. Sério, mas como é que eu faço isso? Faz um POP, procedimento descrevendo isso, faz uma máscara e toda vez que você for usar, copia lá do Word, copia e joga na máscara, lá no campo texto lá do teu sistema de informação e pronto, cada um vai ser obrigado a preencher aquelas informações e responder aquelas perguntas como se fosse um checklist. Então, bom, o que mais? Prontuário com abordagem então, psicossocial, avaliação inicial, reavaliação clínica quando for o caso, os formulários adaptados para telesaúde, treinamento para esse pessoal lidar com essa matéria-prima estressada, né, capacitação, né, na escuta ativa, capacitação das equipes em atendimento pré-hospitalar também. Lembrando que um dos nossos serviços, que eu não mencionei anteriormente, é o Tira Dúvidas. O que é o Tira Dúvidas? Você está lá na auditoria, no meio da auditoria, o auditor perguntou, você não sabe o que fazer. Você pode contratar, ou quando você receber o relatório, no meu horário, e eu posso conversar com você. Como é que funciona? Você entra lá, nós abrimos mais 2 horários, quando a gente lotou a nossa agenda, e eu abri mais 2 dias de horário para vocês. O que acontece? Você vai lá, faz o pagamento, escolhe o horário, que melhor lhe convém, faz o pagamento, é tudo seguro, e você conversa comigo. E você vai tirando as dúvidas comigo aqui, entendeu? Eu vou te ajudando nesse processo. Aproveite que está com desconto de 20% a pedidos. Só que eu peço uma gentileza para você, caso você esteja vendo, não sei quando você vai estar analisando esse vídeo, para verificar se na época que você estiver assistindo esse vídeo e ainda está válido esse desconto, tá, pessoal? Só um cuidado lá. Caso não esteja válido na época, na descrição dos nossos vídeos também tem o nosso contato. Mantenha o contato com a nossa equipe, que ela vê o que ela pode te ajudar. Bom, vamos lá. Próximo requisito, tomar decisões baseadas em evidência científica. Todo protocolo clínico tem que ter evidência científica. Sério, os outros procedimentos não precisa ter referência, mas não é obrigatório a referência, a evidência científica, a diretriz clínica, não é obrigado. Nos protocolos eu recomendo que você coloque, tá? A diretriz da sociedade X, ou seja, as recomendações do conselho, ou seja, coloque isso como referência, porque a própria norma exige diretrizes atualizadas e literatura científica atualizada. Okay? Sério, como é que eu faço? De acordo com a BNT, vai lá, né? Sobrenome, nome, título, entendeu? Se você tiver dúvida, escreve para nós aí. Lembrando, né? Dá uma pausa aí no vídeo, dá um joinha, escreve algum comentário, um obrigado, um joinha, qualquer coisa, só para a gente poder ser uma gotinha nesse oceano, tentando mudar o mundo aí na área de saúde, na gestão da qualidade, isso ajuda bastante, pessoal. Agradeço quem faz isso com recorrência, que assiste os nossos vídeos com recorrência, agradeço imensamente. Mas tem muita gente que assiste, pega o conhecimento e não deixa, tá? É tão simples, dá um pause, dá o like, isso ajuda, tá? Vamos lá, abordagem compartilhada na tomada de decisão, né? O que eu vou fazer? Definição em tempo hábil do diagnóstico e da proposta terapêutica. Então, se eu estou no laboratório de análise clínica, peguei lá uma glicemia estourada, 700, 800 de glicemia. Opa, preciso avisar esse paciente, preciso avisar o médico. Se eu estou numa clínica de imagem, de ecografia, opa, peguei uma situação com uma gestante, eu vou deixar emitir o laudo para avisar que tem um problema sério? Não, pego já, ligo para o ginecologista obstetra, olha, tem uma situação assim, assim, assado. Percebe? É o tempo hábil do diagnóstico e da proposta terapêutica também. Bom, além disso, o envolvimento da equipe multiprofissional, a participação do paciente sempre que possível e garantir a compreensão das alternativas terapêuticas e diagnósticos, né? Sem termos técnicos, sem jargões, tá? E entender também que isso serve e aplica para a telesaúde ou atendimento pré-hospitalar. Sugestão de evidência, são os teus procedimentos, teus POPs, seus protocolos, então as diretrizes clínicas estruturadas em bases científicas e referenciadas, a ONA não fala isso, mas referencie, põe lá, referências bibliográficas, coloque isso lá. Registro de conduta no prontuário, como eu já falei, né? Pega uma máscarazinha, coloca lá, materiais de apoio na decisão dos pacientes, registro de consentimento informado e esclarecido também com um termo adequado, registro de decisões compartilhadas lá no prontuário ou assinado pelo paciente, são condições importantes, tá? Então, a gente precisa entender que tudo isso que eu estou falando se traduz isso lá no teu procedimento. Bom, o que mais? Próximo, né? Então, identificar os riscos assistenciais do paciente-cliente e estabelecer ações de prevenção para a redução da probabilidade de incidência. É a gestão de risco, pessoal, né? É os protocolos de identificação precoce de risco, é o mapa de risco,
né? Avaliação de risco de queda, úlcera de pressão, nutricional, de infecção, aspectos de avaliação de risco de suicídio, de transtorno mental, de dependência química. Ou seja, você vai analisar isso, vai definir quais são os riscos, né? A sugestão, use o F6 para fazer isso. Então, defina o risco, defina a prevenção, faça a classificação do NPR, né? Se tiver dúvida, escreva para mim aqui nos comentários, né? E já faz a contingência também no mesmo documento para você ganhar tempo, ok? Além disso, o registro dessas medidas preventivas, o acompanhamento dessas medidas preventivas também, e também fazer tudo isso essa gestão de risco quando tiver atendimento remoto, atendimento pré-hospitalar e, lógico, respeitando os limites do modelo de atendimento, ok? Pega tudo isso que eu estou falando para vocês e vai descrevendo ou num procedimento único ou em vários procedimentos, tá? Bom, sugestão de evidência. As escalas de risco aplicada, a técnica que se usa, eu recomendei o F6, é fantástico para a área de saúde. A escala de Morse, a escala de Braden. Célio, quer usar outra? Pode usar. Célio, trabalha no laboratório. Use a sua escala. Adapte a sua escala, ok? Mini Nutritional, ou seja, questões, né, de nutrição, você pode analisar se for aplicável para você. Os planos de cuidado preventivo no prontuário, os protocolos de segurança do paciente, né, as diretrizes do atendimento remoto e atendimento pré-hospitalar também. E principalmente, né, analisar o foco na detecção de sinais de risco clínico ou de deterioração clínica, ok? Importante os colaboradores estarem treinados nesses aspectos. E por último, hoje, estabelecer a discussão multiprofissional dos riscos dos pacientes como prática para subsidiar a tomada de decisão clínica essencial. Ou seja, é a equipe inteira reunida, discutindo, faz caso clínico. Sério, mas eu não consigo reunir o pessoal no meu hospital, cada um para um lado, é difícil. Pô, descreva um caso clínico, passa lá, manda cópia para o psicólogo, manda para o fisioterapeuta, manda para a nutrição, manda para o farmacêutico, manda para o médico. Cada um escreve um pouquinho, junta tudo, dá o feedback, pessoal, esse caso assim, o desfecho foi esse, falhou aqui, melhorou aqui, percebe? Cria um caso clínico, pega um caso real, discute, troca informação, todo mundo responde por e-mail, depois reúne, pronto, pessoal, aquele caso clínico, o desfecho foi esse, faz uma reunião de 20 minutos, 15 minutos, pronto, resolveu o problema. Agora o problema não dá, não dá para reunir todo mundo, difícil reunir, não dá, é falta de criatividade. Tem condições de fazer isso, tá? A gente tem várias questões que você pode aplicar isso de maneira mais objetiva, principalmente hoje no mundo em dia, que a gente consegue ficar ali segundos numa mídia social do celular. Então, a gente tem que ser prático hoje em dia, ok? Então, participação integrada de diferentes áreas, odonto, fono, fisioterapia, né, nutrição, farmácia, ou seja, diversas áreas aí como está escrito na tela. Realização por meio, então, de reuniões clínicas, casos clínicos, registro da evolução conjunta no prontuário desses profissionais, uso de plataformas digitais se for o caso, e sempre, pessoal, decisões baseadas na totalidade do paciente como universo, né? Como ser holístico, integral, nesses aspectos do paciente, né? Videoconferência entre profissionais no contexto de telesaúde, quando for o caso. Finalmente, as sugestões e evidências são aqueles procedimentos que eu falei para você, regulamentando tudo isso, as atas de reuniões, treinamentos, os protocolos de rounds, né? Ou seja, quais são os protocolos dessas verificações, os planos terapêuticos individualizados, o registro da evolução conjunta dos demais profissionais e o registro das interconsultas. Em todas as ferramentas digitais, você pode também utilizar, né? Como coloquei aqui, ferramentas digitais para discussão de caso remoto, também como você pode fazer. Ok? Então, traduz tudo isso. Cada aula que eu dou para vocês, verifique se cada linha dessa, você vai escrever um POP ou se várias linhas vão ser um POP ou se várias linhas serão vários procedimentos, ok? Isso é uma instrução. Teve dúvida? Escreve para a gente aqui nos comentários. E é isso aí. Lembra de deixar o seu like e lembrando que na próxima aula eu vou passar para vocês o problema da comunicação, como que a comunicação é interpretada pelo manual nessa jornada do paciente. Fique atento, deixe lá o seu sininho ligado para receber as notificações dos novos vídeos. Valeu!